Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa sensação que é muito, mas muito comum. Aquela verdadeira montanha-russa de emoções que acompanha uma compra nova. Sabe? É uma jornada que começa com uma euforia danada e, olha, muitas vezes acaba num lugar bem diferente. Vamos entender melhor esse ciclo? Bom, tudo começa com essa ideia aqui. A base de tudo é esse momento, o tal do pico emocional. É aquela sensação intensa, sabe? O ponto máximo que acontece exatamente quando se consegue aquilo que tanto se queria. Essa primeira fase, então, é toda sobre isso, sobre a emoção do que há novo. É o auge, o clímax de todo aquele processo de desejar, pesquisar e finalmente comprar. Mas que sentimento é esse exatamente? É uma satisfação que chega a ser avassaladora. Naquele instante, parece que a compra preenche algum vazio, que resolve alguma coisa importante. É uma sensação de recompensa muito, muito poderosa. Mas e depois? O que acontece quando essa euforia toda passa? Aí a gente entra na segunda fase. E a mudança de tom aqui é brutal. Depois de todo o barulho, o que vem é o silêncio. Um vazio que, na maioria das vezes, ninguém estava esperando. E o que é esse silêncio? Primeiro, é a falta de reconhecimento. Não tem aplauso. O mundo simplesmente continua girando, totalmente indiferente àquela conquista pessoal. No nosso mundo de hoje, isso se traduz, claro, na falta de validação social. Talvez existisse uma expectativa de que aquilo gerasse admiração, sabe? Mas a verdade é que o impacto no mundo lá fora é mínimo. Isso se houver algum. E por último, o que desaparece mais rápido de tudo, o fator novidade. O que ontem era novo, brilhante, hoje já é só mais uma coisa. A mágica vai embora e o que fica é a vida como ela é. E essa queda, essa transição do pico para o silêncio, acaba forçando um olhar para dentro. E isso leva a uma descoberta fundamental. A de que o foco talvez estivesse num lugar errado o tempo todo. E aqui está a grande sacada. O objeto mudou, ele está ali, é novo. Mas a pessoa, por dentro, continua exatamente a mesma. A compra não mudou a essência de quem se é. Isso nos leva a uma distinção importantíssima sobre o papel daquele objeto. Ele serviu como uma distração para um problema maior ou como uma cura de verdade? Entender essa diferença, olha, é a chave para quebrar o ciclo. Se o que estava por trás da compra era uma insegurança, um vazio, o objeto simplesmente não tem o poder de curar isso. O papel dele é só temporário, distrair do problema real. Simples assim. A diferença fica bem clara quando a gente coloca lado a lado, né? Uma cura de verdade resolve o problema na raiz. O foco é interno e o efeito dura. Já a distração, ela só adia o problema, mantém o foco no externo e o efeito é sempre passageiro. E o que acontece quando se vive buscando essas distrações? Pois é, a necessidade de preencher o vazio com a próxima compra, com a próxima emoção, isso pode se tornar uma dependência, um vício mesmo. Agora, vamos juntar as peças e ver como tudo isso forma um ciclo que se alimenta sozinho. Um ciclo que explica por que uma única compra raramente parece ser o suficiente. O processo fica bem claro aqui. Começa com uma insegurança. Isso leva a uma aquisição que gera uma distração temporária. Só que como o problema de verdade não foi resolvido, a insegurança volta, às vezes até mais forte. E aí, cria-se a necessidade de uma nova compra. E o ciclo, bom, ele recomeça. O que nos leva a uma conclusão bem poderosa. A busca sem fim pelo próximo símbolo de felicidade é, na verdade, a maior prova de que esse caminho não está funcionando. É o sinal de que o objeto anterior falhou na sua promessa de resolver o problema de verdade. E isso tudo deixa a gente com a pergunta final. Não para ser respondida agora, mas para a gente refletir. Se o objeto é só distração, então qual é o verdadeiro problema? Qual é aquele sentimento interno que de fato precisa de atenção para ser resolvido de uma vez por todas?